Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso tempo nessa manhã. Está em uma configuração diferente as nossas cadeiras, porque foi preparado ontem para um evento, mas só os irmãos se acomodarem, tem lugares aqui na frente também. Deixa eu tirar meu material para que você possa se sentar aqui. Bem, está no corre dessa adaptação aí hoje de manhã, mas já vamos nos adequar. Vamos orar, meus irmãos. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula. Vamos iniciar, inclusive, uma nova doutrina na nossa caminhada nas doutrinas básicas, doutrinas fundamentais da fé cristã, ok? Oremos. Deus querido, muito obrigado pelo nosso tempo hoje e o aprendizado que podemos ter em cada EBD a respeito da Tua Palavra, a respeito da fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Abençoa, Pai, o nosso tempo nesta manhã, dado o Teu Espírito, para que possamos aprender aquilo que necessitamos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos. Depois de nós termos encerrado Bibliologia, hoje a nossa matéria chama-se Teontologia, ou também pode ser chamada apenas de Teologia Própria, seja o estudo de Deus, né? Então, teologia é um termo meio genérico para todo o estudo da Palavra de Deus. Então, a gente tem que diferenciar quando a gente está estudando sobre a primeira pessoa da Trindade, né? Para não confundir as coisas. Então, vamos lá. Definição: estudo sobre a pessoa de Deus, suas obras, seus atributos, bem como o entendimento de seus planos e propósito para a sua criação, que, é claro, somos nós, né? A crença na existência de Deus, de um só Deus, verdadeiro e pessoal, tem estado progressivamente em ataque, né? Então, digitação errada aí, em ataque, especialmente desde o século XVII, com o advento do racionalismo de Descartes, Spinoza e Leibniz, além do pensamento de Hegel e Nietzsche posteriormente. Então, meus irmãos, o ateísmo ele não é novidade, certo? Mas ele cresce à medida que o ser humano vai desenvolvendo ideologias que buscam se separar, digamos assim, da necessidade da existência de um Deus. E o interessante é que, se você dissesse não, eles encontraram uma explicação razoável, racional, compreensível, e aí entenderam que não precisam mais do mito, entre aspas, de um cara lá no céu olhando por nós, fazendo tudo. Mas isso não é verdade. Quando você lê os escritos desses nomes difíceis que você viu aí, você vê, claro, o início, algo incipiente de um pensamento de independência da existência de um Deus. Porém, não há uma explicação. Então, inclusive, existe um livro que eu recomendo muito, se você encontrar, provavelmente usado, que acho que ele não é publicado mais, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Então, a ideia desse livro é mostrar que o ataque, entre aspas, à fé cristã, a existência de Deus, que esses homens fizeram ao longo, especialmente do século XVII para cá, não é algo sustentável, é algo que precisa de um outro tipo de fé, certo? Que é muito diferente da nossa, mas é um tipo de fé. Você precisa acreditar em algo que não se sustenta, algo que não se justifica, algo que não se mantém sozinho, não se mantém por si só. Mas ainda assim, essas fileiras têm engrossado cada vez mais. Por exemplo, na academia, ou seja, nas universidades, se você tem uma forma de pensar diferente dessa forma, no mínimo agnóstica, mas também principalmente ateia, você é progressivamente e constantemente ostracionado. Então, em lugares mais envolvidos, né, Europa, Estados Unidos, no sentido acadêmico, você tem grandes valores que são investidos para estudos, certo? E se descobre que aquele pesquisador, aquele cientista, ele é um crente, ou seja, alguém que crê, em lugar de alguém que é um incrédulo, que é um ateu, geralmente ele é colocado de lado. Em contemplar quem vai receber ou não o dinheiro para pesquisa, ele é colocado de lado. Então isso não é boato, isso é documentado
Inclusive, tem um documentário que foi feito exatamente sobre isso, mostrando que quem acredita em algum tipo de design inteligente, ou seja, que nós não somos obra do acaso, do Big Bang e assim, da evolução, ele é colocado de lado da universidade. Nos Estados Unidos e na Europa, não sei se em outros países também é assim, você, nas universidades que são, em sua grande maioria, privadas, esse negócio de universidade federal ter o brilho é coisa do Brasil, tá? Harvard, Yale, Cambridge, são todas universidades privadas. Então, depois de um tempo, você consegue estabilidade, certo? Não sei quantos anos você tem que ficar, se são 10 ou 20 ou sei lá quantos anos, você tem estabilidade ali. Você tem que fazer uma besteira muito grande para ser demitido, tá? Não é como a estabilidade do governo, do órgão público aqui no Brasil, que você entrou, passou, já tem estabilidade. Não, é uma coisa que você conquista depois de muitos anos. Essas pessoas, como não podem ser demitidas, eles ficam ainda mais de lado e são jogados para departamentos onde eles não possam, digamos assim, espalhar as suas ideias nocivas, retrógradas, antiquadas e assim por diante, né? Bem, a despeito disso, seguindo o próximo parágrafo, bilhões no mundo continuam crendo que há um ser superior. Infelizmente, nem sempre com a compreensão exata de quem é este ser. Para tanto, o estudo presente se faz necessário, principalmente porque ele parte da revelação deste ser em nosso favor e não no sentido o contrário, certo? Eu termino com a frase de J.I. Packer: o correto conhecimento de Deus depende do correto conhecimento sobre Deus. Então, meus irmãos, até mesmo no meio cristão, infelizmente, criou-se Papa Tango. É o meu aqui? Alô? Isso vai parar agora, se botar do outro jeito. Até no meio cristão, meus irmãos, infelizmente, isso aí, eu só posso botar isso na conta do diabo. Porque tem que ter sido a ideia dele. Criou-se a ideia maligna de que teologia é algo ruim. É algo que esfria a fé, que apaga o fogo, certo? E alguém já disse muito bem colocado que teologia não apaga o fogo. Teologia apaga o fogo estranho. Apaga as ideias errôneas sobre Deus. Porque, como eu coloquei aqui no parágrafo, irmãos, apesar que bilhões e bilhões acreditam em Deus no mundo, nem sempre é com o entendimento correto. Por quê? Por quê? Porque a ideia que eles têm de Deus parte de si mesmos, parte da sua experiência, parte das suas ideias, né, de como ele enxerga Deus. Então, meus irmãos, nós não precisamos desse método falho que veio do homem para lá, porque nós já temos um Deus que se revela. O nosso Deus, ele não nos deixa apalpando no escuro. Ontem eu debatia brevemente com alguém que acredita que exatamente a matéria que nós vimos anteriormente, certo? A parte da matéria que vimos anteriormente, que é a bibliologia, ele não acredita que os 27 livros do Novo Testamento em particular sejam esses 27 livros que deveriam estar lá, certo? E aí ele tem lá a sua opinião, o seu cânon, personalizado, vamos dizer assim. Aí eu perguntei para ele: como você sabe que esses deveriam estar, ou algum aqui que temos aqui não deveria estar? Quem é o padrão da sua decisão? E ele se enrolou todinho ali na explicação dele, porque o ponto aqui, meus irmãos, é o seguinte: o que é um ponto de referência? É alguma coisa que você tem para que você possa encontrar um lugar mais facilmente, certo? Quando alguém pergunta para mim onde você mora, aí eu geralmente dou as características do muro lá de casa, que é bem peculiar, é um muro de tijolinho, certo? Na rua é a única que tem, casa com muro de tijolinho aparente, e digo: estou do lado da firma tal, certo? Não vou dar aqui na gravação, porque daqui a pouco só sabe onde eu moro. Eu estou do lado da firma tal, e uma quadra depois do bar do time mais maravilhoso, querido e bem-sucedido do mundo. Você sabe qual é, né? Então está bem para ali. Então é um ponto de referência. Quando você não tem um ponto de referência sobre Deus, você vai crer em qualquer coisa. Você vai inventar da sua própria cabeça. E nós temos que estar na palavra de Deus. Esse é o ponto. Então, olha a frase de J.I. Packer novamente. O correto conhecimento de Deus depende do correto conhecimento sobre Deus. Ele não nos deixou, meus irmãos, tateando no escuro. Ele se revelou a nós. Ele se mostrou a nós.
É interessante que nenhuma outra divindade você pode afirmar a mesma coisa. Eu até posso supor que se você fosse perguntar ao pessoal da Grécia Antiga, explica Zeus para mim, como é que ele é? Então, as opiniões vão ser muitas porque não há uma escritura, não há uma revelação de Zeus, certo? Ou de Apolo, ou de quem quer que seja, que mostre qual é o caráter dele. E nós vamos ver, meus irmãos, que Deus se revela e se mostra de forma abundante para que nós saibamos exatamente quem ele é. Ok? Seguindo adiante. O que temos crido sobre Deus? Eu trouxe aí para nós a segunda Confissão de Fé Batista de Londres. Tá? Semana que vem nós vamos ver outras confissões para completar ou dar continuidade ao nosso estudo. Vamos começar por ela. Ela declara o seguinte, certo? 1689. O Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência é em e de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro, senão por ele mesmo. Um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, a quem somente pertence a imortalidade que habita em luz que nenhum homem pode acessar, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade imutável e justíssima, para a sua própria glória. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador, ou seja, o recompensador, dos que diligentemente o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo pecado e quem de modo algum terá o culpado por inocente. Se você é um bom leitor da Palavra de Deus, e eu espero que você seja, você deve ter reconhecido diversas partes dessa confissão como literalmente versículos bíblicos, certo? Que foram copiados e colados aqui, porque é isso que uma confissão de fé, ou uma declaração de fé, se você preferir, deve fazer. É sintetizar o pensamento bíblico sobre alguma coisa. Ok? Então, tanto esta como a Confissão de Fé Batista de New Hampshire, que temos lido também, e a declaração da nossa convenção, tem tentado condensar em um parágrafo, em uma frase, o entendimento sobre Deus. Nisso, meus irmãos, deixa eu fazer aqui um momento plim-plim. É extremamente importante, isso você consegue na internet, não precisa gastar um centavo, que você coloque no Google, especialmente essas três. Tá? Tem outras muito boas, como a Confissão de Fé de Savoy, a própria Confissão de Westminster. Uma ou outra a gente pode discordar alguma coisa, tem uma parte ou outra que você possa discordar, mas principalmente essas três. A Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, que é a segunda confissão. A Confissão de Fé de New Hampshire, que vai ser inclusive assunto da nossa conferência mês que vem. E a declaração da nossa denominação, coloca no Google, de vez em quando dá uma lida. São ótimas ferramentas para a manutenção daquilo que nós cremos. Lembrando, mais uma vez, não substituem as Escrituras. Confissão de fé não é Bíblia, tá? Mas foram compiladas, foram formadas por gente séria, por gente piedosa, que pegou o total do pensamento bíblico sobre um determinado assunto, como, por exemplo, quem é Deus, e colocaram em um texto curto para que a gente possa ter isso tudo aqui junto, ok? Então, esse é o texto aí que nós acabamos de ler, muito precioso. Na seguida, como eu prometi, a Confissão de Fé Batista de New Hampshire, 1833, ela declara o seguinte: cremos, está faltando C aí, cremos que há um e somente um Deus vivo e verdadeiro, um Espírito infinito, inteligente, cujo nome é Yahweh, o Criador e Supremo Governador do céu e da terra, inexprimivelmente glorioso em santidade e digno de toda honra, confiança e amor possíveis, que na unidade da divindade há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em toda a perfeição divina e executando distintos e harmoniosos ofícios na grande obra da redenção. Essa tradução, como eu falei na semana passada, para você lembrar, da Confissão de New Hampshire, foi traduzida para o português pelo missionário e pioneiro batista no Brasil, Zachary Clay Taylor, em 1886, tendo permanecido como documento doutrinário da Convenção Batista Brasileira até 1986, ou seja, por 100 anos, quando ele foi substituído pela Declaração de Fé
da Convenção Batista Brasileira, que é a próxima que nós temos aí na frente. E só voltando um pouquinho, antes, não passou não, né? Alguns sabem, porque a gente já falou várias vezes, você deve ter reparado ali que ele coloca, cujo nome é Yahweh. Essa é outra discussão infindável com alguns crentes, né? Não sei se são, mas se dizem crentes que nós temos hoje na atualidade. Por quê? O nome de Deus, meus irmãos, o hebraico antigo, ele não possui vogais, certo? Ele só possui consoantes. Aquilo que hoje você pega uma Bíblia hebraica e você vê sinalizado no meio, embaixo e em cima, que são os sinais maçoréticos, foram colocados posteriormente para facilitar o entendimento. Então, mesmo sem as vogais, você sabia que casa se pronunciava casa. Então era fácil colocar A como vogal depois, quando foi completado. Estou me referindo como se estivesse fazendo no hebraico, certo? Você sabe como se escreve árvore. Então estava lá as consoantes, você completou as vogais, você sabe. O problema do nome de Deus, irmãos, é que por tamanha reverência, ele não era, ao longo dos séculos, pronunciado. Você tinha lá o chamado tetragrama sagrado, né? As 4 letras consoantes do nome, e não se sabia exatamente a pronúncia. E hoje há uma briga imensa entre alguns, como se... Por quê há essa briga? Como se isso fosse realmente importante. Porque a passagem bíblica, ou passagens bíblicas, diz o seguinte: eu serei conhecido pelo meu nome entre as nações. E nesse texto está, e o meu nome é, aí lá está o tetragrama, as 4 consoantes do nome de Deus, certo? O que esse pessoalzinho meio tapadinho não entende é que quando Deus fala assim, eu vou ser conhecido pelo meu nome, não é a palavra, é a pessoa. Qualquer estudante de teologia que sabe um pouquinho de cultura hebraica sabe que essa é a forma do povo antigo se falar, entendeu? Então, quando você fala, por exemplo, hoje em dia, né? Não, você vai acabar sujando o meu nome. É João Versi que eu estou me referindo? Não, é a minha pessoa. Até hoje isso funciona. Você vai dar uma má fama a mim. Se meu nome não fosse assim tão incomum, fosse João, eu dissesse, meu nome é João e o que você está fazendo vai respingar em mim, vai sujar o meu nome. Quer dizer que o nome João vai ficar sujo para todo mundo? Não, é só a minha pessoa, porque eu estou envolvido naquilo. É isso que o texto bíblico está querendo dizer. Então, não é, repito, irmãos, porque talvez você seja novo na fé e fique esse pessoal na internet falando Yahvé, Yahu, não sei o quê. E esse é outro problema, porque eles nunca entram em consenso, né? Eles brigam até entre si, o grupo desses mais purinhos aí, né, entre aspas, sobre qual é o nome. E aí quando chega o nome de Jesus, piora. Porque um fala que é Yeshua, outro fala que é Yashua, outro fala que é Yoshua, e outro fala... Eles brigam entre si, eu acho até graça, porque não é relevante. Todas as vezes, meus irmãos, que alguém, diante de um endemoniado, por exemplo, tá, disse, em nome de Jesus, espírito imundo, saia dele. Eu jamais, e eu já presenciei uma meia dúzia dessas situações, eu jamais vi endemoniado dizer, eu até saía, mas você não está pronunciando o nome de Jesus direito. Então não existe isso, não existe. Então quando eles pegaram e começaram a colocar as consoantes nas palavras hebraicas, chegou-se perto do que era o nome de Deus. E é esse que está aí na Confissão de Fé de New Hampshire, Yahweh. Ok? Pode ser Yahvé? Pode. Pode ser Javé? Não, porque não tem J em hebraico, mas não importa. Não é Deus não, se Deus quisesse, irmãos, que nós soubéssemos o nome dele, certo? Ele teria preservado, porque nosso Deus é soberano. Eu terminei o nosso bate-papo, que eu mencionei agora há pouco, nessa semana, perguntando, então deixa eu perguntar uma coisa. Se eu creio em Jesus, J-E-S-U-S, se eu oro para Jesus, se eu prego a Jesus o Evangelho, eu vou para o inferno? Não me responderam. Porque se é tão importante assim, tem que comprometer a salvação. Porque essas são, meus irmãos, as questões que separam a fé verdadeira da fé falsa. Na exposição de 2 Tessalonicenses, certo? Apesar de eu estar expondo e explicando uma perspectiva que eu compreendo que é correta, pré-milenista, pré-tribulacionista, eu deixei bem claro que, apesar de ser um erro pensar diferente, não é uma heresia.
dizer para o irmão que pensa que vai passar pela tribulação, que ele não vai para o céu, isso é uma coisa ridícula. Isso não faz nem sentido. Porém, quando Paulo fala com os Gálatas, aí ele tira a luva, põe o soco inglês e voa de pé no peito. Leia Gálatas e leia a repreensão de Tessalonicenses. Completamente diferente. Porque o problema Gálata era muito mais sério. Eles estavam comprometendo a base da salvação. Aí é diferente. Então, o que me impressiona nesses grupos, irmãos, é como eles gastam tempo, bits e bytes hoje, que não é mais tinta, né? Bits e bytes naquilo que não importa. Então, eu estou abrindo esse parênteses, porque na declaração está um nome ali, que eu particularmente é o que eu mais uso, certo? Mas não sou mais espiritual. Eu não oro, Senhor Yahweh, não. Quando estou mencionando alguma coisa do Antigo Testamento sobre Deus, a gente usa, sabe para quê, irmãos? Para deixar bem claro que a gente está falando da primeira pessoa da Trindade, certo? Deus Pai se revelando particularmente ao povo do Antigo Testamento. Uma dúvida, irmãos, sobre essa questão? Tranquilo? Então tá bom. Agora, para terminar a declaração doutrinária atual da nossa denominação. O único Deus vivo e verdadeiro é Espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente, onipresente. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz e Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. Por isso, a Ele devemos todo o amor, culto e obediência. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Se você reparou bem, durante o texto você tem os números incluídos aí. Se você for procurar no Google a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, você vai notar que esses números embaixo têm textos bíblicos para sustentar aquilo que está. Na verdade, todas as declarações de fé, confissões que eu conheço, embaixo de cada parágrafo vai ter os textos bíblicos para que você possa saber de onde aquilo foi sustentado. Ok? Muito bem. Então nós estamos falando, meus irmãos, sobre a diferença de crer ter uma base firme sobre Deus ou não. Essa próxima ilustração mostra bastante sobre isso, certo? Então você vê o camarada que tem uma ideia bíblica, né, vamos chamar assim, de Deus, está aí no seu balãozinho dos seus pensamentos, e essa vida é estabilizada, certo? Eu já vou explicar que isso não significa que sua vida vai ser totalmente perfeita ou sem problema, não é isso que a ilustração está querendo dizer. Já do outro lado, se você tem uma noção tosca, errada, antibíblica sobre Deus, você vai perder a estabilidade da sua vida. Então vamos lá. Significa que o camarada da esquerda não tem nenhum problema? E o camarada da direita nada bom acontece na vida dele? Não é esse o propósito da ilustração. A ideia, meus irmãos, é mais da onde você está partindo, certo? Então, se você tem uma boa compreensão de Deus, a maneira como você vê, inclusive, os problemas da sua vida muda. Isso vale, inclusive, para você que é crente. Porque se você tem uma compreensão errada de Deus, e alguns dizem que essa compreensão pode ser maculada pela sua relação com seu pai, tá? Eu nunca testei de verdade essa tese, mas alguns dizem que se você não separar essas duas pessoas paternas ou duas imagens paternas na sua cabeça, você pode projetar frustrações que você tem com seu pai terreno em Deus, ou distorções do relacionamento. Por exemplo, você tem um pai que passa a mão na cabeça, que tolera todo erro, que deixa você solto, que faz você fazer o que você quiser, né? E que dá tudo que você quer na vida. Aí você, de forma até subconsciente, entende que Deus é a mesma pessoa, ou age da mesma maneira. Então, a Bíblia funciona para quê? Para corrigir a nossa visão de Deus e dar essa estabilidade na vida, certo? Que até, muitas vezes, a gente não tem por problemas de criação. É verdade, os pais não são perfeitos, os pais aqui presentes não são perfeitos. Nós vamos deixar coisas boas e coisas ruins na vida dos nossos filhos. Mas filhos, e nós mesmos, quando éramos, nós não somos um robozinho que outros programam e a gente faz só o que foi programado. A gente interage. Muita coisa que foi
mal programada pelos meus pais na minha vida, o Evangelho corrigiu. A palavra de Deus corrigiu. Corrigiu como? Com uma cosmovisão correta a partir de quem é Deus. É aí que começa, irmãos, tudo. Quando você sabe quem é o Senhor, certo? Você não comete erros básicos. Vamos ver uma coisa? Todo mundo sabe que Deus é onipresente, certo? Deus está em todos os lugares. Inclusive, é um dos pontos que a gente vai ver daqui a vários slides. Quem tem dúvida disso? Ok? Então, tipo assim, eu tô aqui na minha cidade, todo mundo me conhece e tal, então aqui eu ando tudo direitinho e tal. Aí eu viajo para Katmandu, longe. E lá eu vivo uma vida dissoluta, porque na minha cabeça Deus ficou lá em Boa Vista, Roraima. Eu não conheço nada de Deus. Porque eu não conheço uma coisa tão básica que até as crianças no culto infantil aprendem. Deus é onipresente. Tá vendo só? Uma noção muito simples, irmãos, de uma característica de Deus, certo? Que vai me deixar consciente de que em Boa Vista, ou em Katmandu, ou onde quer que seja, tá? Na Groenlândia, o Senhor está comigo. Tá? Isso é tão básico, mas funciona para nosso exemplo. Porque você pode pegar esse mesmo raciocínio e cada característica de Deus, cada característica, cada atributo, sim, mas mais do que isso, cada detalhe sobre quem é o nosso Deus revelado na sua palavra, aplica-se de forma prática ao meu relacionamento com Ele. Vamos lá. A relação entre a crença em Deus e a vida. Segundo a visão cristã, a negação de Deus, ou o conceito errado sobre Ele, produzirá desajustes e quedas na vida de uma pessoa. Já o conceito correto sobre Deus trará equilíbrio e sensatez. Tá? Então, de novo, o que está se referindo aqui não é que tudo vai perfeito, mas eu tenho uma base. Porque, veja bem, como eu vou reagir positivamente aos problemas da vida se eu for o camarada da direita? Completamente no terreno. Eu nunca tive num terremoto. Alguém já teve aqui num terremoto? Mas estou usando terremoto de verdade, mas não é aquele negócio que teve uns anos atrás aí não, que a cadeira de balanço deu uma mexidinha aqui, né? Porque foi, sei lá quantos milhares de quilômetros daqui de Roraima. Deve ser horrível, né? Você está num terremoto, aquilo que você tem tamanha instabilidade, um chão de concreto, um chão, e ele começa a mexer para um lado e para o outro. Essa é a ideia. Pouco importa se você sabe que o céu é para lá, que o norte é para cá, o sul é para sei lá onde, porque o próprio fundamento está tirando o seu equilíbrio. Isso é o que a noção errada de Deus vai começar a distorcer as outras coisas na minha vida. Por exemplo, irmãos, eu já lidei com pessoas que tinham dificuldade de acreditar na sua salvação. O problema deles era mais do que apenas sobre a pessoa de Deus. O problema deles também ia na antropologia bíblica. Mas eu vou ficar com a outra parte. A noção deles sobre Deus, particularmente sobre a graça e a misericórdia de Deus, era distorcida. Aí a vida toda deles era inconstante porque estavam sempre tentando se provar para Deus. Como você pode provar ou merecer algo para o Deus que não precisa de nada de você? Como você pode dar alguma coisa para alguém, você não precisa que você dê nada para Ele, porque é tudo Ele que nos dá. E uma das coisas nós vamos ver aqui também no nosso estudo. Então, eu trabalhei com essa pessoa paulatinamente, mostrando a ele que ele estava esquecendo do significado da própria palavra graça. Ele não conseguia compreender como assim eu não tenho que fazer nada. A cabeça dele era, Deus precisa, ser pago, porque eu já fiz muita coisa errada. Ele vivia no seu próprio sistema de karma. Né? Sabe o que é karma, não é isso? É um sistema de pesos e contrapesos, de virtudes e erros, em que eu vou vendo como a minha conta bancária vai ficando se eu fiz mais boas ações do que menos boas ações, certo? Então eu comecei mostrando para ele, reparando que ele tinha essa mentalidade meio espírita, apesar que ele nunca tinha sido espírita, mostrando para ele o seguinte, mano, você nunca vai zerar essa conta. Você nunca, dependendo de você, essa conta nunca vai estar no positivo. Porque você deve demais. Aí eu usei a passagem do credor incompassivo, lembra? O homem que devia 10.000 talentos, não é isso? Que é uma fortuna. E o Senhor diz, olha, você está perdoado. Aí ele sai dali e encontra com um servo dele que devia só 100 denários. Não é o governador de Roraima, não, tá? Denário. É o pagamento de um dia de trabalho. Então, 100 dias de trabalho só.
em comparação a uma fortuna, que você precisava de sei lá quantas vidas para poder pagar. E ele não perdoa. Aí eu mostrei para ele, olha, o seu problema é que você continua achando que você deve só centenários, você deve bilhões para Deus. É impagável. E trabalhando nisso, irmãos, ele pode chegar à conclusão do que é realmente graça. Que é um favor que a gente não merece e o Senhor estende para nós, apesar de nós, né? Tudo isso vem da noção errada sobre Deus. Mas o que a Bíblia fala sobre a existência de Deus? Vamos lá, irmão, a partir desse ponto agora. Ela não discute. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Espera aí, volta aí um pouquinho, Moisés. Como assim? Você já partiu para a criação? Volta antes, fala do Criador. Negativo. A Bíblia não discute, ela apenas declara a existência de Deus. Certo? E depois afirma ser possível atestar isso através da sua criação. Então, meus irmãos, é aí que aquele livro, eu sempre esqueço o nome do autor, ele é tão famoso. Se alguém quiser fazer um Google aí, não tenho fé suficiente para ser ateu. Esse é Norman Geisler. Eu não lembro mais se é ele. Mas o ponto, meus irmãos, é que o título do livro é provocativo porque a pergunta é, tá, você não crê em Deus, ok, as coisas que nós temos vieram da onde? Então, quando a gente começa a tentar explicar, muitas vezes sem conhecer nada de ciência, só papagaiando coisa que eles viram no documentário da Discovery Channel, né, e tal, sobre o Big Bang ou sei lá o quê, você continua perguntando, joia, e o que tinha antes do Big Bang? Ah, mas aí ninguém sabe. Fé. Essa pessoa tem um tipo de fé, não é a nossa, ok? Em que ele crê em algo que não tem uma explicação de onde veio. Então, quando alguns anos atrás, o Hawkins, né, aquele cientista que tinha paralisia, não lembro exatamente a doença dele, mas vivia na cadeira de rodas, falando com a voz robótica, quando ele supostamente defendeu que ele conseguiu provar que a matéria pode ser existida do nada, a comunidade científica vibrou, só não conseguiu ser feito. E fora o fato de que, mesmo que pudesse ser feito, como que o impessoal vai criar algo, tudo que nós conhecemos hoje? Da forma como nós conhecemos hoje. A questão, meus irmãos, é que nós não partimos de uma fé cega. Quando a fé cristã afirma que Deus criou todas as coisas, caracteriza este Deus como um Deus poderoso, grandioso, suficiente, eterno, infinito, ao ponto de que nós podemos acreditar naquilo que estamos falando, porque encaixa com quem é este Deus. Nós não estamos falando assim, no princípio criou o João os céus e a terra. E quem é o João? Ah, ele mora ali na esquina. Isso não tem como você sustentar, não tem como você acreditar, porque o João é apenas um camarada. Claramente ele é parte da criação. E é isso que diferencia o nosso entendimento sobre a criação, sobre a origem de tudo, porque parte de um ser que é muito superior àquilo que nós temos. E o que a Bíblia fala sobre aquele que nega tudo isso que a gente está falando? O texto mais famoso é o Salmo 14, versículo 1 e 3 a 3, diz o seguinte: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Ou como está na Almeida, não há Deus. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busca Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Inclusive, parte desse texto, Paulo vai repetir lá em Romanos capítulo 3, para mostrar que a incredulidade do ser humano parte, inclusive, de uma má compreensão de quem é Deus. Em Salmo 14, essa má compreensão é a própria ideia de que Deus não existe. E o que acontece, meus irmãos? O que o Salmo 14 está dizendo? Quando essa noção é a base da minha vida, por que eu devo fazer o bem? Vamos lá, meus irmãos. Tira toda lei e ordem. Não há mais policiais, não há mais juízes, não há mais promotores, ok? Todo mundo, nova sociedade, todos vocês que são dessa área aqui estão demitidos, estagiários também. Acabou, não tem jeito, certo? Nós estamos vivendo novamente o dia de juízes. Cada um faz o que bem lhe parecer, certo? O que lhe impede de entrar naquela concessionária com uma arma, por exemplo, e pegar o carro dos seus sonhos? Lembre-se,
o Detran não vai mais atrás de você, porque não tem mais a guarda municipal também para te dar multa ou dizer esse carro não tem placa. O que lhe impede? Não, mas eu não faço isso porque eu sei o que é certo e errado. Como? Da onde vem isso? E por que o seu certo é que vale e não o meu? Nós vamos discutir isso, irmãos, como um dos argumentos da existência de Deus. Se você remove este ser exterior, superior, acima da criação, a criação pode fazer o que ela quiser. Você sabe o que um leão, quando ele assume, eu não sei qual é em português o coletivo de leão, mas vamos lá. Bando. O que é? Para leão também? Não é lobo, não? Alcateia? Ok, põe na conta dele se estiver errado. Eu só sei em inglês, que é pride. Já procurou, né? Então tá bom. Então, quando o leão assume algo, fica até estranho falar, mas da alcateia de outros leões, deixando bem claro. Sabe o que ele faz? Alguém sabe? Todo filhote que está ali, ele mata. Todo. Filhotinho de 1 mês, de 2 meses, tá mais fraco que ele, é filhote, ele mata. Se for já um jovem leão, ele põe para correr. Porque quando ele faz isso, todas as fêmeas entram em pouco tempo, tá? Rapidinho, dias, entra no cio. Aí ele começa a sua própria linhagem. Ele pega o leão velho que estava lá, expulsa, assume e mata todos os filhotes. O leão está certo ou está errado, irmãos? Alguma criança disse errado, porque a gente está julgando com o nosso grau de moralidade, certo? Agora, eu nunca vi um ambientalista protestar dizendo assim, a gente tem que fazer alguma coisa, começar a monitorar os grupos de leões, as alcateias e tal, para a gente poder evitar que esse verdadeiro genocídio aconteça, o leonocídio. Ninguém faz isso, porque é da natureza deles, não está nem certo nem errado. Certo? A gente acha estranho. E isso me leva, irmãos, a uma coisa interessante. Há alguns exemplos de atividade sexual do mesmo sexo no reino animal. Você já parou para pensar que estupidez é alguém dizer assim, tá vendo só? Até os animais de vez em quando transam macho com macho. Quer dizer que você vai copiar o comportamento animal? Esse é o seu argumento? Os animais fazem. A gente está liberado para fazer também? Falta um parafuso ideológico na cabeça das pessoas. Porque os animais não são padrão para o nosso comportamento. Muito pelo contrário. Quando a gente vê uma coisa esquisita, certo? A gente tenta dizer, olha, isso aí não é legal. Alguém tenta impedir isso daí, se pudéssemos fazer. Bem, voltando ao nosso exemplo anterior, e se não tem Deus? O que nos impede, irmãos, de agir como animais? Por que ser fiel no casamento? Por que ser cortês na fila do sei lá do quê? Por que ajudar a pessoa? Eu não acho nem, irmãos, que seja bondade minha, é toque mesmo. Eu estou no supermercado e cai alguma coisa no chão, eu não consigo deixar no chão. Eu não sou repositor do supermercado, não sou funcionário, eu vou e pego. Por quê? Isso é meu, mas por que eu tenho que fazer isso agora? Por que eu tenho que, em lugar de pegar, por que eu não posso pegar só o que me interessa, só que eu não quero, jogo no chão e tal, por quê? Da onde vem essa noção? A parte da existência de Deus, o ateu pode estribuchar o quanto quiser, mas ele não tem como explicar de onde vêm essas noções de certo ou errado, inclusive porque elas variam de cultura para cultura. É por isso que os antropólogos, irmãos, geralmente são ateus, eles entram em parafuso quando alguém quer impedir, por exemplo, os indígenas daquele costume, né? Se não me engano, corrija-me, entre os Yanomamis, de matar os gêmeos, porque não sabem. Eles acham que um é do bem e outro é do mal. Como não tem como definir, mata os dois, enterra vivo. Certo? E se um antropólogo interferir nisso, ou um missionário, por exemplo, a maioria dos outros vai dizer, se você está atrapalhando a cultura, gente, pelo amor, está salvando a vida. Mas você não pode. Porque, aparentemente, se eu fizer isso aqui em Boa Vista, Deus me livre e guarde, aí eu sou um assassino. Mas quando faz lá na cultura lá, aí não é. É esse o problema quando você exclui Deus da equação. Certo e errado fica uma coisa líquida, fluida, que você não sabe mais o que é e o que não é. O casamento entre os indígenas é sempre monogâmico? Olha só, tá vendo só?
Aí o camarada sustenta lá que o índio tenha 3 esposas, né? Vamos supor, o camarada não, a camarada, a antropóloga, que sustenta que o índio lá tenha 3 esposas, mas o marido dela não pode. É claro. Claro, porque e se ele se identificar como índio? Aí é outra confusão. Aí já é outro problema sério da nossa cultura, meus irmãos. É o que acontece quando você remove, como diz o texto de Provérbios, né? Quando você remove os marcos antigos. Você já não sabe onde é a fronteira, onde você deve ficar ou não, ok? Vamos agora falar, meus irmãos, sobre a existência de Deus ainda, com esses argumentos que eu, inclusive, comecei a mencionar agora, certo? Então tá aí as imagens dos 4. Pode clicar. Clica 1, 2, 3. Pode clicar. A existência de Deus. Está tudo ao contrário. Muito bem. 4 argumentos sobre a existência de Deus. Ok? Aliás, não. Antes de nós entrarmos nisso, vamos dar o nosso intervalinho. Tá? 10 minutinhos, rapidinho, pessoal. Quando começar aqui, a gente volta. Hoje eu vou dar um intervalo para a gente dar uma descansada. Ok, meus irmãos? Então vamos lá retomar o nosso tempo e começar os argumentos a respeito de Deus. Na verdade, são 3 argumentos e um que, apesar de ser, a gente vai ver que não tá muito com crédito. Primeiro, pode passar aí, argumento cosmológico. Então vamos lá. Se existe um mundo, no grego cosmos, logo algo ou alguém é o causador de sua existência, pois não existe efeito sem causa. Pela revelação deste Criador, entendemos ser Ele o Deus único. Em uma cadeia ininterrupta de causas e efeitos, chega-se fatalmente a uma causa original não causada. Essa causa primária só pode ser Deus. Os maiores defensores desse argumento foram Aristóteles e o teólogo católico Tomás de Aquino. Então, o que o argumento cosmológico, irmãos, basicamente ensina? Se você vê um papel impresso como esse, não tem como você não saber que isso veio de algum lugar, certo? O papel veio da indústria de papel, né? A tinta veio da indústria de tinta. Você usou uma impressora, alguém digitou. Eu simplesmente não saí batendo nas teclas. Tem uma lógica, tem um design, tem um pensamento intencional por trás disso aqui, certo? O que querem passar para nós é que você olha a natureza do jeito que ela é e ela não obedece à mesma lógica de causa e efeito. Então você vê um planeta como o nosso, um planeta que sustenta a vida, um planeta perfeito para nós morarmos, certo? Onde nós podemos literalmente morar em qualquer lugar dele. A gente pode se adaptar ao frio, se adaptar ao calor. E aí você quer sustentar, ou eles querem sustentar, que tudo isso é obra do acaso. Que não houve uma causa e um efeito. Pelo menos não uma causa e um efeito que seja racional, proposital. Então, a causa e efeito que eles argumentam é chance, probabilidade. Então, diversas chances ou probabilidades acontecendo durante bilhões e bilhões e bilhões de anos, por acaso, terminou naquilo que nós temos hoje. Interessantemente, irmãos, por mais pesquisas que se façam, não se encontra um outro mundo similar ao nosso. No nosso sistema solar, por exemplo, nós sabemos que o planeta que mais próximo poderia chegar ao nosso é Marte, certo? Vocês sabiam que ele é um planeta completamente habitado por robôs? Já existe esse planeta, Marte. Pelo menos 3. Sondas, robôs viram, você pode botar também no YouTube. Você tem transmissão ao vivo, não é ao vivo porque tem um delay, né, de 6 meses, se eu não me engano, nem lembro quanto é agora, mas você vê a imagem de Marte. Pedra, areia, deserto, absolutamente nada. Nenhuma plantinha. Não sustenta a vida, você não consegue respirar lá.
Você não consegue morar lá, a não sei que fosse em cápsulas ou alguma coisa assim. Então, quando você vê essa realidade do que é o nosso próprio sistema solar, e mesmo quando os telescópios mais potentes dizem, descobrimos um planeta, o que eles dizem? Aonde pode ser possível a vida. Jamais foi afirmado categoricamente encontrarem um outro planeta Terra como o nosso. Isso eu estou falando do planeta, mas quando você vai para a nossa própria biologia, irmãos, você encontra situações, a forma como proteínas se comportam, a forma como os nossos neurônios se comportam. Você vê estruturas onde não é possível você dizer isso veio do acaso. Isso precisa, olha o segundo parágrafo, de uma cadeia ininterrupta de causas e efeitos que chega fatalmente a uma causa original não causada. E nós entendemos que essa causa seja Deus. Ou seja, ele é a origem que não tem mais nada atrás. É ele que origina tudo. Ele que faz tudo através do seu poder, através da sua capacidade de criar do nada a própria matéria. Que, inclusive, é o que nós lemos em Hebreus capítulo 11. Ele cria do nada, ex nihilo, aquilo que nós temos até hoje, a matéria-prima. Mesmo dentro desse argumento, irmãos, comporta-se o entendimento da ciência. E aqui acho que é um bom momento para eu falar, meus irmãos, pelo amor de tudo que é mais sagrado, jamais diga para alguém que você é crente e não acredita que a gente veio do macaco. Porque ninguém acredita que a gente veio do macaco. Pelo menos alguém que tem estudado, certo? Isso não é evolução. O que a evolução diz? Que em algum lugar, milhões de anos, homens, o ser humano e os primatas, certo? E o primata não é o saguizinho, não, tá? Tá falando dos grandes primatas. Compartilharam um mesmo antepassado, certo? E aí, fosse da mesma maneira como há divisões, fosse dividindo essa árvore genealógica, em milhões e milhões de anos, chegou-se àqueles que hoje nós entendemos que são os hominídeos, né, os antepassados nossos. Então, é importante a gente falar isso, meus irmãos, porque uma das coisas mais ignorantes que alguém pode dizer é que nós viemos dos macacos. Isso não é verdade. Não é isso que o livro de ciências ensina. Contudo, há mudanças, existe algum tipo de evolução que acontece na criação? Sem dúvida nenhuma. Que são microadaptações. Olha a diferença, meus irmãos. O que eles defendem é uma evolução extra-espécie. Era uma espécie, virou outra. Então, outro dia eu vi um absurdo Era no caso, um filme, tudo bem, mas era uma excursão de crianças no filme, e no zoológico, num momento didático, eles estavam dizendo aqui, ó, que as aves que nós vemos hoje vieram dos dinossauros. Isso é uma teoria, isso é uma tese que não possui comprovação, onde répteis se transformaram nas atuais aves, ok? Isso não existe comprovação, é o tipo daquela coisa que precisa de mais fé do que qualquer coisa para se acreditar. Agora, dentro da mesma espécie, há evolução, microevolução que a gente diz, que são adaptações que as espécies fazem e que permitem que uma sobreviva e outra não. Então, por exemplo, numa ilha do Pacífico, foi observado que de uma década de exploração para até várias décadas na frente, um determinado tipo de passarinho começou a mudar, certo? Porque quando eles começaram a pesquisar essa ilha, tinha dois tipos de passarinho, um com um bico mais longo, um com um bico mais curto. Com o passar do tempo, os de bico curto começaram a desaparecer e os de bico longo permaneceram. Por quê? Porque houve uma seca. E por causa da seca, o alimento ficou escasso. Então, o passarinho de bico longo conseguia alcançar o alimento que o outro não conseguia. E aí, nas multiplicações das espécies, as fêmeas mais fortes, que conseguiam manter uma... Chama esse passarinho também tendo gestação? Entendeu o que eu quis dizer, né? Em biólogo, passarinho também tem gestação?
Não sei se é esse termo que a gente usa, né? Se está grávido, porque ela põe o ovo. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Conseguiram fazer uma procriação que se sustentou. Passado algumas décadas, meus irmãos, o passarinho de bico curto, da mesma espécie, desapareceu. Vamos fazer aqui uma situação hipotética, tá? O Sol começa a ficar 3 vezes mais brilhante do que ele tem agora, do que ele é agora, certo? E aí começa a se identificar entre nós, seres humanos, que alguns têm mais capacidade de resistir ao brilho do Sol do que outros. Alguns têm mais fotofobia do que outros. É muito mais provável que esses que têm mais resistência vão resistir a essa mudança climática do que os outros. Então, com o passar do tempo, o ser humano vai se adaptar àquela nova situação climática. Não é à toa, meus irmãos, que quanto mais frio é a temperatura, mais clara é a pele. Alô, Flávio. Porque com o tempo, meus irmãos, e as mudanças que os seres humanos foram experimentando, ficou claro que a maneira como você era favorecia determinado lugar, certo? Até hoje é a mesma coisa. Se você pega uma pessoa, né, bem branquinha e ela insiste em pegar sol, vai virar um camarão. Tem para onde? A pessoa tem a mínima noção de que ela tem resistência àquilo ali. Da maneira, se a pessoa é mais escura, ela tem mais resistência a ficar no sol. São adaptações normais. Isso não significa que a fé cristã ignora isso. Tá? São ideias importantes, irmãos, para que você, em um debate, você não fale coisas inadequadas. Tá? Então, quando alguém fala assim, você acredita na evolução? Qual é a sua resposta? Com uma pergunta. Depende de qual você está falando. Se você está falando que animais de uma espécie viraram outra, apresente a prova fóssil. Eles não têm. Agora, se você está dizendo que dentro da mesma espécie houve mudanças e adaptações por causa da sobrevivência, do clima, etc., aí eu concordo com você. Porque isso você tem comprovação. É engraçado, mas que essa discussão não devia nem existir. Porque se a pessoa se diz um homem ou uma mulher da ciência, ela deveria apresentar provas da ciência. Certo? Mas se vocês lembram bem, quando nós tivemos na nossa conferência Sola Escritura, terceira ou quarta, não lembro bem, o Adalto Lourenço aqui, ele mostrou provas fósseis da coexistência de grandes répteis com mamíferos, coisa que a ciência insiste em negar. Porque nós defendemos a ideia de uma terra jovem, uma terra na qual, tá, que é outra coisa que crente não pode dizer, dinossauro não existe. Eu já vi crente falar isso, é tudo isso que eu tenho que falar, que dinossauro não existiu, certo? Tanto existiram como nós convivemos com eles, certo? A ideia de que eles viveram milhões e milhões de anos atrás e nós viemos depois, não se sustenta nem com a prova fóssil. Mas a ciência, eu volto a dizer, meus irmãos, ela é uma religião, onde ela tem os seus dogmas. E elas definem aquilo porque se aquilo cair, o castelo de carta cai todinho, tá? E nós sabemos disso, irmãos, porque se a ciência se sustentasse por si só, todo cientista seria ateu. Isso não é verdade. Eu vou lhe dar alguns nomes. E vou começar logo do topo. Isaac Newton, chamado pai da física moderna. Quando eu descobri, meus irmãos, que Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que escreveu sobre física, eu achei aquilo fantástico. Por quê? Porque ele era um homem da ciência, mas era um homem também do conhecimento espiritual da Bíblia, tá? Eu não lembro o nome dele agora, mas o maior responsável pelo projeto Genoma, né? É um cientista, é cristão. E a lista vai Doppler e outros muitos que você poderia citar aqui, certo? A ciência, uma das melhores coisas que você pode ler, é Francis Schaeffer sobre isso, ela nunca atrapalhou a fé. Quando ela é estudada até o seu limite, até onde ela vai. Mas quando ela começa a se transformar numa religião, obviamente ela vai competir, ok? Então o argumento cosmológico, ele fala principalmente de
causas e efeitos. Há muito mais que a gente poderia falar sobre isso, irmãos, mas a gente não tem tempo. Esse é o tipo de coisa que você consegue material abundante, tanto na nossa biblioteca, como até online, se quiser se aprofundar sobre isso. Segundo argumento, o argumento teleológico. Tudo possui um fim, um objetivo ou propósito, que é exatamente a palavra grega telos, além de um arranjo ordenado em um grau de harmonia e organização surpreendente. Ao olhar para o cosmos, ou seja, para o mundo da criação, vemos um objetivo em todas as coisas. Nada existe apenas por existir. Diante disso, um sistema com harmonia, funcionalidade e finalidade não pode ter como causa uma força impessoal, muito menos o simples acaso, tal como o Big Bang. A necessidade de inteligência por trás de tudo isso aponta para um ser muito superior aos seres criados e entendemos que este ser é Deus. Então, telos, como está explicado aí, significa um objetivo, um fim na sua vida. E absolutamente, meus irmãos, todas as coisas na natureza possuem este objetivo. Por que aquilo está lá? Inclusive no equilíbrio entre as criaturas. Já existem diversas histórias onde espécies foram introduzidas em um determinado ecossistema e aquilo foi uma catástrofe. Agora mesmo, estou tentando lembrar qual é o bicho. O Escobar, aquele traficante, né, Pablo Escobar, ele é hipopótamo, né? Ele importava animais exóticos, né? Talvez mais uma maneira de tentar lavar o dinheiro das drogas, né? Então, ele morreu, né? Foi pego pela polícia, morreu, não sei lá que ano foi isso aí. Se Narcos 1, mas Narcos 2 eu não assisti muito não, porque não gostei. Mas ele morreu. E aí, o que faz com os bichos? Então o governo agora da Colômbia, né? Ele era da Colômbia? Hã? Sim. O governo da Colômbia está com um programa, tipo assim, adote um hipopótamo. Pelo amor de tudo que é mais sagrado. Por quê? O hipopótamo ele é extremamente territorial. Ele é a causa número 1 de mortes na África por animais, sabia? Todo mundo vai dizer leão se eu perguntasse, mas não é não. Porque ele é extremamente territorial. Você está nadando, deu mole, passou perto, aquela mandíbula dele quebra um ser humano ao meio. Não come, né? Porque ele é herbívoro. Mas é incrível o risco que é você ser afogado ou de outra forma morto por um hipopótamo. Então, esse estava sendo o problema. As comunidades não tinham mais paz no interior, naquela região. Por quê? Porque o animal não é de lá. Por que na África ele fica tranquilamente? Porque, apesar de ser quem ele tem controle, ele tem predadores, até o próprio homem. Então, quando você muda aquilo que a natureza é feita de maneira perfeita para ser, você atrapalha aquele equilíbrio. Porque tudo foi feito com um propósito. Então, quando você fica até perigo de vez em quando, o que Noé tinha na cabeça quando colocou aquele casalzinho de mosca lá dentro? Mas, gente, ela também tem a sua função. Ela faz parte de uma cadeia alimentar. Se todas as moscas do mundo ao mesmo tempo morressem, a natureza entra em crise, porque há animais que não teriam como se alimentar delas, e uma coisa vai levando a outra, certo? Já existiam alguns problemas em algumas partes do mundo pelo extermínio de abelhas, porque a abelha não é só mel, o benefício que ela traz para a gente. A polinização que ela produz é fundamental para a própria natureza, a própria floresta poder subsistir. O meu ponto, meus irmãos, é como que Deus faz tudo de forma perfeita. E essa perfeição, esse propósito, não pode ser obra do acaso. Não pode ser por nada. Da maneira como, por exemplo, né, você já parou para pensar que uma simples diferença cromossômica entre um homem e uma mulher produz 2 seres humanos, que até se brincou, né? Um é de um planeta, um outro é de outro, que são extremamente diferentes. Então você, apesar da ideologia hoje, que é igualar todo mundo, nós não somos iguais. Para emprestar a frase de um professor querido meu, e já palestrante nosso aqui também, iguais no valor, diferentes na função. Iguais no ser, diferentes no fazer. E isso é extremamente importante. Quando eu era garoto e tinha que conviver com as amigas da minha mãe, né, porque tinha que buscar um lugar e tal,
a cabeça de um homem quase implode pelo volume de palavras por segundo que consegue ser colocado em metros quadrados ali. Você reúne o mesmo número de homens, coloca no lugar. Aí, pessoal, e aí? Legal. Viu o jogo hoje? Opa, bom. Nós conseguimos ficar em silêncio durante 1 hora. Conseguimos ou não conseguimos, macharada? Um olhando pro outro, tal. Ou assistindo. Eu desafio juntar o mesmo grupo de mulheres e tal, porque nós somos diferentes. Você reúne, você tem a vida inteira para contar. Nós nos reunimos só se a gente tiver uma pauta. Luiz, chega lá em casa, o assunto é esse. Pá, 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 pá. Ou de repente eu tô, né, me aconselhando com você. Sei que acabou, tá bom. Quer um café? Quer? Não, que eu tô tomando. Pode ir. Acabou. Eu não vou nem dizer qual é o recorde de conversa que eu já vi lá em casa, porque ninguém vai acreditar. E detalhe, quando eu cheguei, né, aí a gente mal começou. Como? Como isso é possível? Agora, fique à vontade, converse até, não querendo que eu participe, então tá tudo ótimo. Ponto aqui, meus irmãos, é que, ainda assim, apesar do pecado, né, infelizmente, nenhum vive sem o outro. Eu não estou falando só sobre casamento não, meus irmãos, tá? Até num grupo de amigos, é bom ter, para nós rapazes, ter moças lá, e para as moças ter rapazes. Há uma completude, um complementarismo, inclusive esse é o termo, porque Deus fez de forma perfeita. Os relacionamentos são assim, a criação é assim. É tão interessante, irmãos, a Suécia é chamada um dos países mais igualitários do mundo, certo? Deixa eu explicar por que disso. Porque ainda se insiste, essa a agenda progressista, ela precisa criar vítimas, tá? Ela precisa criar vítimas. Alguém está sendo perseguido. Tem sempre, é a dialética. Lembra eu falei da dialética semana passada? Tem o opressor e a vítima. Então, eles continuam insistindo que as mulheres são oprimidas em todo o mundo. Continuam ganhando. Isso é mentira, irmãos. A mulher não ganha menos que o homem. Há leis que proíbem isso. O que acontece hoje em dia é que você tem um homem e uma mulher. Essa mulher interrompe a sua carreira para dar à luz. Aí ela decide que vai ficar em casa nos primeiros 5 anos da vida do seu filho. Enquanto que o homem não deu à luz, não parou de trabalhar, fez especializações, cresceu na empresa. É por isso que existe uma diferença de ganho, uma diferença salarial, porque eles não colocam na equação a diferença de experiência, a diferença de investimento, que é isso que tem causado. Ok? Então, o feminismo é uma doença, como o machismo também é, que tem danificado a nossa sociedade. Mas supostamente a Suécia é o lugar onde você pode ser o que quiser, certo? Adivinhe só. Via de regra, os homens migram para as áreas de STEM. O que é STEM? S de ciência, em inglês, science, T de technology, tecnologia, E de engineering, engenharia, e M de matemática. São as áreas STEM. Os homens, via de regra, se você pega 100 pessoas, 90 são homens, estão nessas áreas. Na área de medicina, enfermagem, etc., adivinha para quem migra para lá? As mulheres. Elas podem ser o que elas quiserem, mas não tem nenhuma mulher, praticamente, que se procura, que quer ser pedreira. Quantas pedreiras você conhece? Tem. Na parte de acabamento é verdade. Eu vi uma obra que elas colocaram aquelas pastilhinhas desse tamanho, quadradinho, tem que botar uma por uma, por causa, né, da mais zelosa e tal. Mas não é raro? Não, para pegar tijolo e cimento no coisa, não vai querer. Por que, meus irmãos? Porque tem a ver com quem nós somos, certo? Tem a ver com como Deus nos fez. E a forma como Ele nos fez aponta para propósito que vai se refletir na sociedade também. O que é errado, é óbvio, é alguém chegar para uma mulher e dizer assim, você não pode ser programadora de computador, porque você é mulher. Isso é ridículo. Mas não existe, até onde eu saiba. Certo? Ou dizer para um homem, não, você não pode ser enfermeiro.
Na minha vida inteira, se eu conheci 5 enfermeiros, é muito. Hein, Johnny? Tem muitos lá onde você trabalha? Tá mais, mas tem mais mulheres, não tem? Pronto. Elas são a maioria, inclusive hoje, irmão, já é estudo, na faculdade de medicina. Quer ver só? Uma, cadê a outra? A Kiara não tá aqui. 2, quem tá faltando? Tem mais uma menina na nossa igreja fazendo medicina. Ah, tá. E aí, tem um homem só. Irmãos, não tem pra onde você correr. Não tem pra onde você ir. E detalhe, outra pesquisa. A maioria dos homens, quando entra na área de medicina, a maioria não, mas em comparação, uma grande parte procura a parte de pesquisa. Pesquisa de doenças raras, ou como curar o câncer, etc. Porque Deus nos fez assim. Não tem nada certo ou errado nisso, desde que não haja alguma força social que proíba, né? Ou que obrigue. Não, nós já temos aqui 40 pedreiros, as outras 40 vagas têm que ser para mulher. Vai ficar vazia. Ninguém vai querer. Ou nós temos 40 professoras já, as outras 40 tem agora. Isso nunca vai acontecer, né? Vaga para homem reservado não vai ter, mas tem que ser homem. Não tem, porque você claramente vê que as mulheres tendem também para a área de ensino. Quando você vai, irmãos, para outras questões da natureza, você vê a mesma maneira. Vamos falar sobre procriação. É incrível, meus irmãos, que você acreditar que aquilo é obra do acaso. Claro que há outros meios de procriação. Vamos falar dos mamíferos, como nós. A forma, meus irmãos, como a procriação acontece, mostra propósito, mostra como Deus preparou a forma para preencher uma função, certo? Então, você tem cada coisa que você examina. Por que será que o planeta exatamente onde nós estamos produz ou tem a quantidade exata de oxigênio, hidrogênio e nitrogênio no ar que nós precisamos? Então, cada detalhe que você vê na criação, você vê Deus dizendo, tem que ser assim, porque tem um objetivo, porque tem um propósito. Interessante, irmãos, que era bem melhor, viu? O entendimento de praticamente todo comentarista que eu já li é que antes do dilúvio, o planeta experimentava uma estabilidade climática que nós não temos mais hoje. Então você não precisava torrar em Boa Vista e nem bater dente em Curitiba. Por causa da forma como a Terra era protegida pelo firmamento, as águas do firmamento, é como se nós vivêssemos numa perfeita estufa. A ideia de estufa é coisa quente, né? Mas a ideia de estufa não é essa não, irmãos. A ideia de estufa é manter temperatura. É porque a gente põe na cabeça que estufa é calor. Não. Estufa é mesma temperatura. Então havia uma temperatura média quase igual em todo o planeta. Ele era perfeitamente equilibrado. E por que exatamente que o dilúvio acontece, irmãos? Capricho de Deus? Não. Maldade do homem. Então você tem Gênesis capítulo 3. A terra é afetada por causa do pecado. No dilúvio, Gênesis 9, né? Agora me falta a memória. Perdoe, irmãos. De novo o pecado acontecendo. Adivinha só. Quando a terra for destruída, vai ser pela mesma razão. Quando ela for destruída pelo fogo, né, como diz Pedro na sua carta. Pela mesma razão. Mas até lá, Deus mantém para que propósitos, objetivos, telos, né, dela seja mantido. Você acreditar que isso é obra do acaso, ao meu ver, isso é de uma fé cega para enxergar dessa maneira. Agora, não duvide, eles têm essa fé, eles acreditam exatamente assim. 3. Argumento antropológico e moral. Além de ser um ser físico, o homem, grego anthropos, é dotado de consciência, sendo moral, intelecto, emoções, senso moral, intelecto, emoções e vontade. Essas características não podem vir de uma causa impessoal, amoral e destituída das mesmas características. Tudo isso só encontra explicação no fato de sermos criados por um Deus pessoal, que nos transfere parte dos seus atributos como moralidade, intelecto e discernimento entre o certo e o errado. Até um evolucionista honesto reconheceria uma enorme diferença entre o ser humano e todos os demais animais. O mais inteligente deles não chega perto do que o ser humano é como ser moral, inteligente e inclinado à crença na divindade, a qual foi colocada em nós como uma crença inerente.
Então, o que nós estamos falando aqui, meus irmãos? Agora há pouco eu comentei que, tirando Deus da equação completamente, eliminando as limitações sociais como lei e ordem, o que impede do ser humano fazer alguma coisa? Em parte, o que impede é essa consciência de certo e errado que Deus nos dá. Isso nós vemos pelo fato de que assassinato continua sendo assassinato praticamente em toda a cultura. Há algumas exceções, há algumas amenizações culturais que justificam, né, o assassinato, mas em grande regra, tá? Um pai e uma mãe não recebem seu filho no parto e dizem, que coisa linda, e quebra o pescoço dele. Você não encontra uma cultura que faça isso. Porque existe uma noção dentro do ser humano, é isso que a gente está defendendo, que é dada pelo Criador, dizendo assim, essa criatura agora depende de você, certo? Ela tem um valor para você. Nem que seja um valor egoísta, o valor da minha própria continuidade. O meu nome não morre. O meu nome tem 3 repetições, que são nossos 3 filhos, depois da minha morte, certo? Então, nem que seja por um motivo egoísta, isso está dentro do ser humano para evitar que ele faça, como por exemplo os leões lá fizeram. Porque, inclusive, irmãos, quantos de nós não temos gente, ou somos essa pessoa, que cria o filho do outro? De um outro pai, de outra mãe, e cria com o mesmo amor, como se fosse seu. O leão não faz isso. Por quê? Porque para ele está certo. Ele não tem um senso de moral que nós temos. Então, até certo ponto, isso vai influenciar, isso vai limitar, mesmo as culturas mais primitivas, a fazer alguma coisa errada, dentro de um determinado limite. Funciona perfeitamente, irmãos? Não. Por causa do pecado. Especialmente quando você estuda culturas indígenas, aborígenes, etc., você vê comportamentos, irmãos, que mostram que essa herança que recebemos do Criador, ela tem limite. Eu já comentei com os irmãos o livro O Totem da Paz, de Don Richardson, né, que é um clássico da missiologia, e aliás eu acho que todo mundo deveria ler, porque é um livro fabuloso, tem na nossa biblioteca, aonde ele está evangelizando essa cultura na Papua Nova Guiné, aquela região ali acima da Austrália, ok? E ele consegue ser recebido na tribo, ele, né, está criando laços e tudo mais, ele começa a compartilhar a história do Evangelho, a história da Bíblia. Aí dá ruim, porque quando ele chega em Judas, Judas vira herói. Sabe por quê? Porque a cultura era uma cultura baseada na traição. Então, tipo assim, né, eu estou aqui há 20 anos, desses 20 anos, por exemplo, Marcela está aqui comigo, né? E eu estou me mostrando amigo dela, tá? Quero ajudar, no meu caso, estou pastoreando e tal. Aí, finalmente, um belo dia, eu traio essa pessoa, eu mato essa pessoa e eu como essa pessoa. Eu viro um ídolo, porque durante 20 anos eu engordei, essa é a expressão que eles usavam no livro, eu engordei pela amizade aquela pessoa. Claro que ninguém levava 20 anos, mas levava meses, um ano e tal, achando que era amigo, daqui a pouco matava e eles eram canibais também. Então, tudo ótimo, tudo maravilhoso, segue a vida. Parabéns pra você, toma o seu troféu. E já pensou que coisa diabólica colocada lá dentro? Aquilo que Deus colocou na consciência do ser humano, nessa cultura, não foi suficiente. Mas a história não termina aí, irmãos, eu não vou dar spoiler, você tem que ler o livro. Deus colocou uma outra questão naquela cultura que o Don Richardson usou para pregar o evangelho, foi uma tremenda revolução. Aí, engraçado, olha que coisa interessante. Se a cultura fosse boa em si, por que eles mudaram depois que conheceram a Deus? Porque o Espírito Santo é uma realidade. E a transformação que ele produz na vida do ser humano não precisa necessariamente ser porque eu vou dizer para você que aquilo é errado. Também passa por isso, o discipulado. Mas na conversão, as nossas inclinações, as nossas paixões, a gente vai ver isso lá em antropologia, são transformadas. Isso aconteceu nessa cultura aí. Ok? Muito bem. Esse último argumento, irmãos, a gente vai ficar por aqui, que é um argumento ontológico, vem do grego ontos. É um argumento baseado não na observação do mundo, como os argumentos cosmológicos e teleológicos, mas apenas na razão.
proposto inicialmente por Anselmo de Canterbury, 1033-1109, ou seja, 11º século, parte da afirmação de que a crença em Deus é universal, sendo certo que todo homem tenha em si essa ideia de um ser perfeito, de um ser superior. O argumento ontológico raciocina com base no estudo da existência, ou seja, da ontologia. Ele começa afirmando que o conceito de Deus é um ser do qual nada maior pode ser concebido, o qual é justificado pela nossa noção de existência e de que cremos nele. O argumento, portanto, é um tanto confuso. Ele defende que o homem não poderia imaginar tal ser perfeito e superior se ele não existisse de fato. E que se o homem pudesse imaginar tal ser perfeito e ele não existisse, ele deixaria de ser perfeito. Esse argumento, como diz o final aí, tem sido bastante questionado e não é tão abraçado mais entre cristãos. Todo debate que eu já assisti, esse argumento é deixado de lado e, como eu falei, ele é muito confuso. Então, deixa eu tentar colocar, irmãos, aqui em miúdos. Nós todos temos dentro de nós a ideia de um ser superior, certo? Esse ser superior, ele tem que ser melhor do que eu, para ele poder ter me originado. Tem que ser perfeito, tem que ser superior, certo? Só o fato de eu pensar nesse ser superior já comprova de que ele precisa existir. Senão, não conseguiria concebê-lo. Deixa eu explicar de outra maneira. Como vocês acham que é a forma de um ziriguidum? Qual é a forma? Ela é quadrada, ela é redonda, ela é triangular? Como é um ziriguidum? Você não sabe, né? Sabe por que você não sabe? Porque você nunca pensou, concebeu, ouviu um ziriguidum. Mas se eu disser para você que ziriguidum é apenas isso aqui, aí você vai dizer, isso aí eu conheço, é um óculos. Mas esse aqui em particular, porque tem umas características diferentes, o nome dele é ziriguidum. Então agora você sabe que você tem um conceito de óculos e um conceito diferente que eu estou lhe mostrando e expliquei qual era essa diferença, deixa eu falar que eu não tenho, mas que é ziriguidum. Você tem dois conceitos diferentes, mesmo que a imagem seja parecida. Mas agora você pode pensar, se alguém responder, se alguém perguntar, o que é o ziriguidum? Você diz, cara, pensa num óculos, tá? Mas é diferente porque é assim, assim, assim. Você tem um conceito, você pode... Então, o que esse argumento está dizendo? Se você pode imaginar um ser perfeito, ele só pode existir. Só como é que você poderia imaginá-lo? A sua mente não pode ir a um lugar que não existe. A sua mente não pode ir a um conceito que não existe. Então, até acho interessante, mas como eu concordo, ele é fraco, ele é confuso. Porque a gente pode simplesmente imaginar coisas. Pode ter a criatividade, pode ter um pensamento fora da caixinha, por assim dizer, né? Então, em resumo, irmãos, esses 3 primeiros argumentos não só são muito bons, como merecem um estudo mais aprofundado, se você assim puder e quiser, e são amplamente usados nos debates, ok? Obviamente, queridos, se você vai debater com um ateu, tá? Mano a mano, eu particularmente não vejo muito propósito, muito telos, muito sentido. Porque ele está firmado sabe? Eu acho melhor pregar o evangelho do que você entrar no debate. Agora, se você está participando de alguma coisa com audiência, provável que há pessoas nessa audiência que estão buscando uma verdade, que estão em dúvida, estão tentando entender o que é o quê. Nesse sentido, irmãos, eu acho válido, inclusive, os debates online, né? Que geralmente as pessoas estão acompanhando. Eu várias vezes já falei quando alguém falava assim, olha, alguém falava assim, meu amigo, você não vai conseguir me convencer. Não precisa ser sobre a existência de Deus, né? Por exemplo, sobre a Trindade ou sobre escatologia. Você não vai conseguir me convencer. Eu falei assim, mas você pode ficar seguro que eu não estou tentando lhe convencer. Eu estou respondendo as suas perguntas e fazendo as outras perguntas em benefício de quem está lendo o nosso post. O post é público, está aberto, então um monte de gente está acompanhando. As dúvidas deles me interessam mais do que as suas, porque você claramente está fechado na sua posição, como eu estou na minha. Também você não vai conseguir me convencer. Então o debate ele tem a sua utilidade, depende do que vai ser aplicado. Já aconteceram, inclusive, debates televisivos entre a fé cristã e o ateísmo. Tá? Tem no YouTube, né? Isso é comum em alguns países, também acho válido. Porque, de novo, você vai
falar a pessoas que podem estar ainda, né, lutando ou tentando descobrir a verdade sobre isso. É claro que eu não estou dizendo, meus irmãos, que há pessoas que são inconvencíveis. C.S. Lewis era uma pessoa extremamente segura naquilo que acreditava. O autor de Crônicas de Nárnia, como muitos sabem, né? Mas ele tinha um bom amigo, certo? Tolkien, autor de Senhor dos Anéis, certo? Tolkien era de origem católica, Lewis era de família anglicana, mas ele era ateu. Mas foi nas muitas conversas, os dois eram gênios literários, né, da literatura inglesa, foram nas muitas conversas que Lewis paulatinamente deixou de ser ateu e passou a ser agnóstico. O que é o agnóstico? Tá ok. O que existe, alguém criou, só não sei quem é e não tem como conhecê-lo, né? A negativa, gnose, conhecimento. Não tem como conhecer. O tempo foi passando e a amizade continuou sendo investida ali em debate e, eventualmente, C.S. Lewis se transformou num dos maiores pensadores cristãos que a gente conhece. A biografia dele chama-se Surpreendido pela Alegria, Surprised by Joy, onde ele escreve que no dia tal do tal, em 1930 e pouco, não lembro agora, eu me tornei o convertido mais relutante de toda a Inglaterra. Só ele para escrever uma coisa tão legal assim. Mas por que, meus irmãos? Sim, às vezes funciona. Mas, via de regra, é um exercício que bem complicado, bem difícil de se levar até adiante. Nós vamos ficar por aqui, meus irmãos. Semana que vem vamos começar a falar sobre os atributos de Deus, ok? Então vamos orar. Espero que a aula tenha sido proveitosa para você e, em alguns pontos, seja um ponto de partida para você aprofundar mais o seu conhecimento. Deus querido, muito obrigado por podermos ter acesso a materiais que nos ajudam a compreender cada vez mais como a nossa fé é fundamentada de maneira racional, de maneira lógica e principalmente da revelação que é a Tua Palavra. Abençoa, Deus, o dia que temos pela frente, dia de descanso, e à noite possamos estar aqui para cultuar o Teu nome e exaltar a pessoa de Cristo. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém.